basicamente com o analítico, a gente tem o técnico, e isso faz com que a CP chegue onde chegou, e é lógico que isso tem que a CP chegue onde chegou, e é lógico que isso tem isso. Fala pessoal, eu sou Arthur Spirandelli, sou Head de Alocação em Produtos da Santé e esse é mais um Semana Santé. A gente conta aqui nesse programa para vocês como foi a última semana nos mercados, tanto aqui Brasil quanto global, o que aconteceu no noticiário corporativo, no noticiário macroeconômico, e a gente entende o que a gente deve esperar, o que está no radar para essa próxima semana, essa semana que se inicia agora, para a gente conseguir se preparar bem para o mercado financeiro como um todo. A gente vai comentar aqui fechamentos, né, números de fechamento do mercado, algumas notícias e a gente também vai falar sobre perspectivas macroeconômicas. Então, nessa última semana, essa semana que foi a primeira semana do mês de junho, né, caminhando já para a gente finalizar o primeiro semestre de 2025, a gente teve uma semana de queda aqui no mercado brasileiro. Quando a gente olha para o índice Bovespa, que é o principal índice de ações do Brasil, a gente teve esse índice recuando 0,67 na semana, né, voltando para os 136 mil pontos, depois da gente ter renovado máximas históricas, chegando nos 140 mil pontos, uma alta muito grande. Nessas últimas 2 semanas, semanas de queda, semanas de realização. Mas quando a gente olha, a gente ainda está em alta em 30 dias, a gente ainda tem praticamente 14% de alta no ano de 2025, então a bolsa passando mais por um movimento de realização, de calma nos mercados, de cautela com o que está acontecendo aqui e lá fora, mas sem grandes quedas e preocupações. O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, também recuando, mas no caso do IFIX caindo 0,36, mas também ainda sobe em 30 dias e sobe mais de 10% no ano de 2025. Curva de juros, a gente teve uma semana de alta nos juros, essa abertura foi justificada por esse nível de estresse um pouco mais elevado aqui no nosso cenário, e tendo uma abertura principalmente na parte mais curta, mas por toda a amplitude da curva. A gente teve bolsas americanas voltando a subir, tanto o S&P quanto o Nasdaq fechando a semana em alta e acumulando aí praticamente 7 no caso do S&P, praticamente 10 no caso do Nasdaq de ganho nos últimos 30 dias. Então as bolsas americanas reagindo muito forte e já voltando a subir no consolidado do ano de 2025. A gente teve o T10, né, o título de 10 anos, que é visto como um ativo de segurança, um ativo de referência para o mercado, abrindo um pouco também, aumentando a taxa nessa última semana. O VIX, que é aquele índice do medo, né, que mede a volatilidade de opções, recuando bastante na semana, trazendo um pouco mais de calma. E o ouro subindo, ali acima do patamar dos $3.300, o dólar caindo, frente ao real e frente à cesta de moedas do mundo. No caso do dólar, frente ao real caindo quase 3%, ficando ali na casa dos 5,55, esse dólar abaixo dos 5,60 que a gente não via desde outubro do ano passado. E no caso aqui o Bitcoin também recuando um pouco na semana, realizando um pouco, voltando para casa dos $104 mil. E quando a gente olha para as projeções do mercado, essas projeções atualizadas com o Boletim Focus divulgado hoje, segunda-feira, dia 9 de junho, a gente teve o mercado tendo uma queda na expectativa de inflação para esse ano, o mercado dizendo que devemos ter um IPCA de 5,44, um câmbio de 5,80, né, um dólar de 5,80 frente ao real final do ano, e um PIB, uma atividade, uma variação real de 2,18% esse ano, revisão para cima. Também para o ano que vem, uma revisão para cima do PIB para 1,81. Todo o restante segue igual, então o mercado acredita numa Selic terminal de 14,75 para esse ano, 12,50 para o ano que vem, 4,50 para IPCA e 5,89 para câmbio no ano que vem, essas sem alterações. Então, visão um pouco mais positiva dos investidores do mercado brasileiro em relação aos nossos dados aqui. E entrando no noticiário, para comentar com vocês um pouco do que a gente teve de divulgação nessa última semana, a gente teve aqui no Brasil alguns dados de atividade. A gente teve a produção industrial registrando uma alta de 0,1% em abril, e esse dado foi abaixo das expectativas. Esse é um dado que é divulgado pelo IBGE, ele mostrou essa produção industrial no Brasil subindo 0,1% em abril. No ano anterior, no mês anterior, tinha registrado uma alta de 1,2%. Então, essa produção industrial desacelerando, mas ainda em alta. Só que o mercado esperava uma alta de 0,5% no mês, na mediana das projeções. Quando a gente compara com abril de 2024, a gente tem uma queda de 0,30% na produção industrial. E quando a gente olha para o ano de 2025, a alta é de 1,4% e em 12 meses a expansão é de 2,4%. Os ramos industriais que foram responsáveis por puxar o setor foram
indústrias extrativas com 1% de ganho e bebidas com 3,6%. Então, indústria um pouco mais desaquecida. Só que quando a gente olha para o setor de serviços, a gente teve o setor de serviços do Brasil tendo o segundo mês seguido de contração. Então, de fato, não é nenhuma desaceleração, é um dado realmente negativo, segundo ali o PMI, o Índice de Gerentes de Compras, compilado pela S&P aqui no Brasil. Esse dado, né, de serviços foi para 49,6 em maio, saindo de 48,9 em abril. Ou seja, é uma alta no índice, porém ainda abaixo dos 50. E esse resultado de 50 é o que separa o índice de uma expansão e de uma contração. Em alguns casos, as empresas afirmaram que as pressões inflacionárias afetaram o volume de novas encomendas. E como resultado da contração da produção, o PMI indicou que o emprego entre as empresas de serviços aumentou apenas marginalmente, com a menor alta em 6 meses, enquanto os fornecedores de serviços se tornaram mais otimistas em relação às perspectivas. E quando a gente olha para o lado dos preços, a gente teve a divulgação do índice de preços ao produtor do Brasil. Essa que é chamada de PPI, né? Ou no nosso caso aqui no Brasil, de IPP. Esse índice de preço ao produtor do Brasil, ele registrou um recuo, uma deflação de 0,36% em abril, depois de ter caído 0,60% em maio. Esse resultado levou o índice acumulado em 12 meses a registrar uma alta de 7,27%. E quando a gente olha entre as 24 atividades comprovadas, o IBGE apontou que em abril, 8 variações negativas de preço ocorreram na comparação mensal. E o setor que mais influenciou o resultado desse índice de preços ao produtor foi o refino de petróleo e biocombustíveis, que foi responsável por uma queda de 0,35 ponto percentual. E quando a gente olha para o lado de altas, os alimentos tiveram uma influência de 0,18% acima, né, positivo, no caso do PPI. Esse dado de inflação ao produtor é importante porque ele tende a preceder a nossa inflação ao consumidor. Então, essa desaceleração, essa deflação para o produtor brasileiro é uma notícia bastante positiva para a nossa economia. E quando a gente olha para a balança comercial, a gente teve um registro de um superávit de 7,239 bilhões de dólares em maio, só que esse dado foi abaixo do esperado. A balança comercial, que é medida, né, os dados são divulgados ali pela Secretaria de Comércio Exterior, a gente teve 30,15 bilhões de dólares de exportações e 22,92 bilhões de dólares de importações. Só que a mediana da expectativa do mercado apontava para um resultado de 8,29 bi. Então o dado veio realmente quase 1 bi abaixo da expectativa. E mostraram, né, os dados mostraram ainda também que o saldo comercial acumulado no ano, até maio, foi positivo em 24 bilhões de dólares, valor 30% inferior ao verificado no mesmo período do ano passado, uma balança comercial bem mais fraca aqui para a nossa economia. E o desempenho de exportações no ano é de 136 bi e de importações de 112 bilhões. E para a gente finalizar aqui nosso panorama de Brasil, a gente teve, né, aquela medida anunciada pelo Trump na semana passada de tarifa de 50% sobre o aço e o alumínio, e impactando já o nosso país, a nossa economia. Quando a gente olha, né, esse decreto assinado pelo Donald Trump, o Brasil é o segundo maior exportador de aço para o mercado norte-americano, e a gente acaba, de fato, sendo um dos maiores afetados. As tarifas haviam sido anunciadas durante uma visita do Trump a uma planta da US Steel, lá nos Estados Unidos, e dobram a alíquota, que era de 25%, ou seja, uma alta aí de 100% na tarifa cobrada sobre a importação de aço e alumínio. E, segundo analistas que foram consultados, o cenário faz o setor siderúrgico e minerador brasileiro entrar em um novo ciclo de ajustes, com foco na adaptação ao mercado internacional mais protecionista e uma demanda global em desaceleração. Levando para os Estados Unidos e entrando um pouco mais nos detalhes de tudo que tem acontecido ali nessa novela de Trump com o mercado, nós tivemos já alguns impactos sendo divulgados em relação as tarifas lá nos Estados Unidos. O primeiro deles foi o déficit comercial dos Estados Unidos, que tombou 55,5% em abril. Então, basicamente, a gente teve, né, o déficit comercial dos Estados Unidos ficando em 61,62 bilhões de dólares, esses dados que são divulgados lá pelo Departamento do Comércio americano, e a previsão dos especialistas era de 67 bilhões. O déficit da balança foi revisado para baixo, de 140,5 bi para 138,32 bi. As exportações subiram 3% em abril, enquanto as importações
mostraram uma acentuada queda de 16,3%. Né? Estados Unidos importando menos porque está muito mais caro de importar com essa guerra tarifária. Nós tivemos diversos dados de empregos nos Estados Unidos nessa última semana, que são dados muito importantes, acompanhados perto aqui pelo mercado, exatamente para a gente entender quão aquecida está a economia dos Estados Unidos ainda. A gente teve o primeiro relatório JOLTS, que foi publicado pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Ele mostrou que a abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos subiu para 7,39 milhões em abril. Esse resultado superou a expectativa, que era de 7,1, e o número de março, por sua vez, foi ligeiramente revisado para cima, saindo de 7,19 para 7,2 milhões de vagas. Esse dado, obviamente, reforça o mercado de trabalho resiliente da economia americana. Nós tivemos também um relatório que é mais acompanhado pelo mercado, que é o payroll. E o payroll dos Estados Unidos mostrou ali a criação de 139 mil vagas de emprego fora do setor agrícola, né? Esse que é o non-farm payroll, no mês passado, depois da gente ver a criação de 147 mil postos de trabalho em abril. Então, 147 em abril, 139 em maio, uma desaceleração. Mais economistas que foram consultados pela Reuters acreditavam numa criação de 130 mil postos de trabalho, e grande parte do crescimento do emprego este ano reflete o acúmulo de trabalhadores pelas empresas. A taxa de desemprego nos Estados Unidos ficou estável em 4,2%. E apesar dessa desaceleração que a gente viu de um mês para o outro, em meio às incertezas tarifárias, os números podem dar ao Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, a justificativa para possivelmente adiar a retomada dos cortes na taxa de juros por algum tempo. Essas serão cenas dos próximos capítulos ainda. E por fim, a gente teve o Relatório Nacional de Emprego da ADP, lá nos Estados Unidos, mostrando a criação de vagas no setor privado dos Estados Unidos aumentou muito menos do que o esperado para maio. Foram apenas 37 mil vagas de emprego, depois de um dado de 60 mil revisado para baixo em abril. Os economistas previam a abertura de 110 mil postos contra 62 mil em abril, relatados anteriormente. Então, um dado que ficou bem abaixo, de fato, do esperado. Mas o mercado de trabalho continua a perder força lá nos Estados Unidos em meio à incerteza econômica que foi causada pelas tarifas. Os dados do governo mostraram que havia 1,03 vaga de emprego para cada pessoa desempregada em abril. Esse que foi um dado pouco alterado em relação a março. E por fim, a gente segue ali com a novela dessa briga do Powell, do Trump com o Powell, né, do presidente dos Estados Unidos, criticando a postura do Jerome Powell, que é o chairman do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, chamando ele de atrasado demais novamente, falando que saiu o número de relatório de empregos da ADP e que é inacreditável o Powell ainda não ter abaixado os juros dos Estados Unidos, a Europa já baixou 9 vezes, enfim, essa novela que segue acontecendo. Isso traz cautela sobre, de fato, a autonomia do Banco Central dos Estados Unidos, mostra novamente essa postura do Trump um pouco mais incisiva com relação a dados econômicos, sendo que, de fato, a conduta ali do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, do FONC, tem sido muito pautada em indicadores e de uma forma bastante cautelosa. Levando para a Europa, a gente teve, nessa última semana, uma decisão de política monetária lá do Banco Central Europeu. Então, toda a zona do euro ali tem um Banco Central unificado que define periodicamente os juros, e dessa vez eles cortaram novamente a taxa básica de juros lá do bloco em 0,25 ponto, exatamente depois da divulgação da inflação que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, o Banco Central anunciou, né, esse corte depois de terem abordado o assunto de ângulos diferentes, diz que lamenta profundamente que as tarifas sobre o aço tenham sido dobradas, enfatizando que a União Europeia tem o mesmo desafio ali de capacidade. A inflação da zona do euro, ela foi divulgada e ficou com uma desaceleração de 1,9% em maio, saindo de 2,2% no mês anterior, e abaixo da expectativa que era de 2% dos economistas. Essa leitura de inflação subjacente, excluindo os preços voláteis, né, onde a gente considera que é o núcleo da inflação, que tira ali combustível, alimentos, enfim, desacelerou de 2,7% para 2,3%, e também uma desaceleração no aumento dos preços dos serviços para 3,2%, saindo de 4%, conforme esses dados divulgados lá pelo Eurostat. Dessa forma, a inflação da zona do euro ficou um pouco abaixo da meta do Banco Central. Então, reforçou essa possibilidade do Banco Central Europeu seguir cortando
os juros por lá, com essa inflação bastante controlada, inclusive abaixo da meta de inflação, né, do bloco. E a União Europeia disse que a conversa com os Estados Unidos em relação aos acordos comerciais para as tarifas estão no caminho certo, estão evoluindo bem, porém os Estados Unidos não está ajudando muito, dando muito braço a torcer com esses anúncios que vão acontecendo periodicamente ali de aço, de importação de veículos, enfim, de manufatura, e por aí vai. E para a gente finalizar nossa volta ao mundo, agora com Ásia, a gente teve nessa última semana mais algumas novidades, o mercado ainda acompanhando bem de perto as conversas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o da China, o Xi Jinping. Nós tivemos, né, aquela conversa telefônica que foi divulgada, de que eles entraram em contato, e nessa última semana, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, eles diz que eles concordaram em continuar as conversas entre os países para resolver as diferenças em relação às tarifas, e, né, abre aspas, não deve mais haver dúvidas sobre a complexidade dos produtos de terras raras. O Trump escreveu lá no Truth Social, disse que as nossas respectivas equipes se reunirão em breve em um local a ser determinado, fez um convite para o Xi Jinping e para a China fez convite para o Trump, então a gente deve ver alguns avanços nessas negociações envolvendo toda essa parte tarifária, que é de fato o principal assunto para as economias ao redor do mundo, que tem um potencial bastante preocupante em relação à diminuição de atividade e de preços aqui no mercado. E aí, entrando em alguns dados da China especificamente, a gente teve a indústria chinesa esfriando em maio novamente. A gente teve a divulgação do índice de gerente de compras, né, o PMI, que lá no caso da China é divulgado pela Caixin, e ele recuou ali para 48,3 em maio, saindo de 50,4 em abril. Então não só recuou, como entrou naquele território contracionista. E essa também foi a leitura mais baixa em 32 meses do setor industrial da China. A marca de 50 que separa, né, esse crescimento de contração, e a China já virando para uma desaceleração bastante forte. Esse resultado está alinhado também, né, obviamente, com o PMI oficial da China, que já tinha sido divulgado no sábado anterior, e de acordo com essa pesquisa da Caixinha, os novos pedidos de exportação encolheram pelo segundo mês consecutivo em maio, e no ritmo mais rápido desde julho de 2023, mostrando de fato como que esse aumento de tarifas tem um impacto muito grande para a indústria chinesa, que é o principal cavalo ali de atividade para o país asiático. Os produtores disseram que as tarifas dos Estados Unidos restringiram a demanda global e isso reduziu o volume geral de novos pedidos para um nível mais baixo desde setembro de 2022. Enquanto isso, a produção das fábricas contraiu pela primeira vez desde outubro de 23. E a gente teve serviços também divulgado lá na China, mas nesse caso a atividade de serviços crescendo, apesar das tarifas. Então a gente teve o PMI de serviços, Caixin, subindo de 50,7 para 51,1 em maio, permanecendo acima da marca de expansão. A leitura ficou em linha com a pesquisa oficial da China, que mostrou que a atividade subiu 50,1, e é considerada uma leitura melhor das tendências entre as empresas menores, voltadas para a exportação, enquanto o PMI oficial acompanha principalmente as empresas de grande e de médio porte. Então, a atividade de serviços da China expandiu um ritmo ligeiramente mais rápido em maio, com o volume de novos pedidos crescendo mais rápido do que em abril, embora os novos pedidos de exportação tenham diminuído em meio às incertezas com a guerra tarifária. E, por fim, a China se pronunciou dizendo ali que as acusações que o Trump tinha feito de que Pequim violou o consenso alcançado nas negociações comerciais de Genebra são infundadas e prometeu tomar medidas energéticas para proteger seus interesses mais polêmicas aí em relação a isso. E quando a gente olha numa perspectiva mais de mundo, né, num olhar mais consolidado, a gente teve uma divulgação de um relatório da OCDE revisando para baixo as perspectivas de crescimento da economia global. A expansão da economia está em vias de desacelerar de 3,3 para 2,9 em 2025 e 2026, segundo a OCDE, e as expectativas de março de crescimento de 3,1 para 3 no próximo ano. E essa perspectiva ela deve ser ainda mais fraca se o protecionismo aumentar, aumentando ainda mais a inflação, interrompendo as cadeias de oferta e abalando os mercados financeiros, né, de acordo com esse relatório divulgado lá em Paris, sobre perspectiva econômica. E por fim a gente teve o FMI, o Fundo Monetário Internacional,
dizendo, né, mostrando que a dívida pública global poderá atingir 100% do PIB do planeta até o fim da década. A Kristalina Georgieva, diretora-geral, fez um pronunciamento falando: em um mundo de choques frequentes, os países precisam de uma política fiscal que seja responsável e resiliente. Os governos devem tributar de forma justa e gastar com sabedoria. Ela escreveu lá no X, na rede social X. E o gráfico que foi compartilhado mostra que cerca de 1/3 dos países, que representam 80% do PIB global, tem uma dívida pública mais alta do que antes da pandemia, e que está aumentando em um ritmo ainda mais alto. Esse que é um dado de preocupação para o mercado como um todo. Então, uma semana de bastante relatório e divulgação de indicadores que mostram muito dos impactos que já estão acontecendo no Brasil e no mundo. E para essa semana que começa hoje, a gente continua com as atenções voltadas muito para este tema. O mercado continua acompanhando os indicadores de atividade econômica, indicadores de preço, decisões de política monetária e também acompanhando bastante de perto o noticiário político, né? As falas do Trump, as falas. Hoje nós temos novos pronunciamentos, enfim. Então, o mercado segue bastante agitado e você não precisa esperar até a semana que vem para saber tudo o que aconteceu no mercado financeiro brasileiro e global. Nós, da Santé, estamos em todas as redes sociais para te ajudar a entender mais sobre esse noticiário de forma mais atualizada possível. Nós temos um grupo no WhatsApp que você pode fazer parte e entender todos os dias na nossa mensagem de abertura e de fechamento como foi o mercado e como está o ânimo do mercado. Você pode acompanhar os nossos posts do Instagram para entender um pouco mais sobre essas notícias que a gente entra com mais detalhe e ver também os nossos vídeos de fechamento do mercado para acompanhar tudo que está acontecendo por aqui. E se você quiser receber esse material de forma mais completa e por escrito, você pode se cadastrar para se inscrever no Semana Santé e receber por e-mail todo esse relatório, com bastante embasamento, com todas as divulgações de tudo que a gente comenta por aqui para ter escrito e conseguir se basear muito bem nisso. Se você tiver qualquer dúvida sobre os pontos que a gente trouxe aqui, deixa nos comentários aqui para a gente ou procure o seu assessor, vai ser sempre um prazer para a gente conseguir levar mais conhecimento para você. Combinado? Se você está assistindo aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares para deixar todo mundo atualizado sobre tudo que está acontecendo. A gente fica à disposição para todas as suas dúvidas e necessidades financeiras. Até mais. Boa semana. Tchau, tchau. Isso faz com que a CP chegue onde chegou e, é lógico, ainda tem